Que time ruim, cara. Que time ruim. Jogou contra o Vitória, jogou até, botou bola na trave. O time conseguiu, inclusive, o zagueiro tirou bola em cima da linha, entendeu? Mas o time não consegue manter uma tranquilidade, erra passe de perto. E aí toma um gol no fim do jogo de uma jogada, a única jogada trabalhada do Vitória, que estava jogando em sua casa. A única jogada trabalhada do Vitória fez o gol, né? A gente não conseguiu simplesmente ter uma organização defensiva suficiente por conta de inúmeros erros, né, seu Luiz Gustavo? Inúmeros erros que cometeu o time inteiro do Vasco, como o seu Maranhão, que errou também um monte de bola. E a gente teve também erros do seu Ramon. O time inteiro errou, né? O time inteiro foi um fiasco. Por quê? Teve toda a chance de vencer o jogo, dominou o jogo, era superior ao Vitória claramente, e o Vitória deu todas as provas disso durante o jogo inteiro. O Vitória simplesmente se trancou e esperou o Vasco. E os erros do Vasco foram tamanhos que possibilitaram o Vitória vencer o jogo quando o Vasco tinha toda a condição de levar. Então a gente está na quarta derrota consecutiva, né? Quem dera eu que fosse quarta vitória. E senhor Alberto Valentim, o senhor incuta na sua cabeça, coloque aqui na sua cabeça o seguinte: o Vasco realmente tem um estigma e uma preocupação com o rebaixamento, porque já sofreu 3. E o torcedor do Vasco sabe muito bem o que é uma campanha suscetível ao rebaixamento. O senhor, então, antes de falar sobre isso, o senhor pense que o torcedor do Vasco sabe muito bem, nós estamos extremamente vacinados do que é a campanha de rebaixamento. Por isso que a gente liga o sinal de alerta quando tem 2 derrotas consecutivas, e não quando tem 4. A gente liga antes. E quando você vem falar que o time vai jogar com guerra, que isso, que aquilo, eu vi no começo do jogo, os primeiros 5 minutos, de uma postura extremamente ofensiva e simplesmente morreu. O time não teve mais postura nenhuma, nem ofensiva, nem defensiva, nem nada. O time simplesmente começou a receber ataques do Vitória, e simplesmente depois o time já não dominava mais o jogo, o Vitória passou a dominar, só que o Vitória é tão ruim, o time do Vitória é tão ruim que nem isso conseguiu fazer na casa deles. E eles venceram o jogo por um detalhe. Então eu digo pra você, meu irmão, quando você colocar Luiz Gustavo e o Werley na defesa, lembre-se que nos treinamentos ele pode ir bem, mas no jogo falta psicológico, falta preparo emocional para dar um passe de 2 metros, que eles erram esse tipo de passe. Lembre que o Leno, quando vai cruzar uma bola, ele erra um cruzamento simples. Lembre-se que em momentos importantes e relevantes do jogo, a gente não tem um jogador decisivo, e que quando você barra Pikachu, que eu concordei em você barrar Pikachu, mas quando você barra Pikachu, você coloca um Andrés Rios, ou você coloca um Giovanni Maranhão para poder fazer a função dele, você simplesmente não tem a mesma devolutiva, porque o Pikachu, ele quando entrou fez a diferença no jogo, tanto que foi expulso depois, aí já é outra razão. Mas a questão é a seguinte: enquanto o Vasco tiver uma postura sem preparo emocional para jogar os jogos, vai perder, porque os jogadores nesse jogo nem levaram gol, não foi nem gol no começo que despreparou emocionalmente. Foi simplesmente o Vitória jogando o futebol pífio e porco, fraco e parco que o futebol do Vitória tinha para apresentar. Eles apresentaram aquele futebol e foi suficiente para poder simplesmente ganhar o Vasco. Mais um jogo, mais uma derrota. Então é preparo emocional, é a cabeça, é a falta de confiança desses jogadores que estão fazendo a relevância. Não é simplesmente mais, e infelizmente mais, o posicionamento defensivo, ofensivo, que está fazendo a diferença nesses jogos. O que está fazendo a diferença nesses jogos é simplesmente o medo, a covardia desses jogadores. Então é isso que vocês têm que trabalhar. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês precisam se fortalecer mentalmente para depois encarar qualquer clube. E o próximo jogo é clássico. Então, por favor, façam um trabalho introspectivo e de preparo emocional para ganhar esses jogos, para a gente não passar outra vergonha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.